Amém. É um grande privilégio estar aqui nessa noite. E nós vamos falar sobre o maravilhoso Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar como ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Johnson, domingo pela manhã, falou sobre esse tema. Mas a palavra de Deus, ela não se esgota, ela é inesgotável. E Deus sempre tem algo para falar conosco. Deus sempre tem uma unção fresca para derramar sobre a igreja. Aleluia. Sabe, queridos, nós somos da fé, não somos? Nós vivemos pela fé. Nós somos o povo conhecido pela fé. Então, nós devemos ter a nossa fé baseada na vontade de Deus. Nós devemos ter a nossa fé baseada na vontade de Deus. Nós devemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós devemos estar disponíveis, sabe? Viver no Espírito e andar no Espírito, sabe? E contrariando as inclinações da carne. Aleluia, Pai. Então, nós estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor nessa noite. Eu quero trazer para vocês Salmo 32, 8, 9, na NVI. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Davi, queridos, aqui, ele havia cometido um adultério. Davi, ele pecou. Ele também mata o marido de Batseba, sabe? E Davi, ele agiu como um animal. Que está falando, ó. Não seja como o cavalo ou como o burro, que não tem entendimento. Davi, ele agiu sem entendimento. E cometeu o que desagradava a Deus naquele momento. Então, Davi, depois, ele se arrependeu. Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele se arrepende. E ali, Deus fala para Davi: olha, Davi, eu vou te instruir. Eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Eu vou te aconselhar. Sabe, queridos, Deus, ele nos deu livre arbítrio. Nós somos feitos o quê? A imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele não coloca rédeas em nós, sabe? Como um cavalo, como um jumento que precisa ali de uma rédea. Não, nós temos a liberdade de fazer a vontade de Deus ou não, de seguir os ensinamentos do Senhor ou não. Nós somos livres para adorar o Senhor. E Deus está disponível para nos instruir, para nos orientar. Deus tem o melhor para nós. Deus, ele quer o melhor para nós. A vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Aleluia. Então, o tema da minha ministração, como todos já sabem, é como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o texto base encontra-se lá em Romanos 8, 14. Na Ara mesmo. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto diz assim, ó, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O texto não fala aquelas pessoas que são controladas, porque nós não somos controlados. Nós somos guiados, nós não somos forçados a fazer nada que nós não queiramos. Deus nos dá essa condição de nós escolhermos obedecer a Ele ou não. Cabe a mim, eu obedeço ou não. Tá? Eu decido ou não. Então, o Espírito Santo, queridos, ele está pronto. Ele está pronto para nos guiar. E cabe a nós permitirmos que o Espírito Santo nos conduza. Porque nós precisamos ser guiados.
filhos de Deus, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem são esses filhos de Deus? Amém? Somos nós, aqueles que aceitaram, que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, queridos, o Espírito Santo de Deus, no momento que você aceita ao Senhor Jesus, o Espírito dele passa a morar dentro do seu espírito. Você agora é uma nova criatura. Você tem um novo DNA. Você faz parte agora da família de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. João 1,12 na Ara. Nós vamos dar uma percorrida pela Bíblia, viu, queridos? Amém? Então, João 1,12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aquele que recebe Jesus se torna filho de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo, ele é filho de Deus. E esse filho de Deus, que somos nós, devemos ser guiados pelo seu Espírito. Então, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós agora. Agora nós somos nova criatura. Oh, glória a Deus, aleluia. E guiar. O que significa guiar? No grego, é a palavra ago, que significa que nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele vai pegar na nossa mão e vai nos conduzir até o destino final. Olha que maravilha, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Nós temos uma caminhada, uma jornada de vida. E o Espírito Santo vai estar conosco até o fim. Ele vai caminhar com você. Na dificuldade, na alegria, em todos os momentos da sua vida, ele vai estar com você. Ele vai estar segurando na sua mão. Ele vai te levar, ele vai te conduzir, ele vai te orientar. Você não está sozinho. Isso é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Então, um privilégio, queridos. É um dos maiores benefícios que o cristão tem, o Filho de Deus tem, é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, mas também, olha só, existem alguns aspectos da nossa vida que nós temos que tomar decisões. Tomar decisões. E nós precisamos de ter um guia seguro. Sabe? Nós não podemos errar. Nós temos que ser assertivos. Nós temos que errar o menos possível. E nós podemos errar o menos possível e ser assertivos com o Espírito Santo nos guiando. Sabe, queridos? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos traz direcionamento. Só que tem coisas que estão lá que não... Deus não fala lá, olha, você vai se casar com fulano. Lá na palavra de Deus não vai estar escrito isso. Mas nós, cristãos, devemos viver pautados pela palavra. Certo? E nós temos que tomar decisões, tá? Eu escolhi casar com o Carlos, meu marido ali, ó. Aquele bonitão ali, ó. Nós temos só 26 anos de casados, viu, gente? Então, eu escolhi casar com o Carlos, ou ele escolheu casar comigo. Então, nós tomamos essa decisão, né? Então, você tem a decisão na sua mão. Você, por exemplo, que é solteiro, né? Tem alguém solteiro aqui? Então, você vai escolher com quem você vai casar, né? Você vai conhecer alguém, vai namorar, e você vai decidir se você quer ou não casar com essa pessoa. Então, você tem que fazer uma decisão muito assertiva, porque é para o resto da sua vida. Essa escolha é muito forte. Então, nós não podemos errar em certas decisões. Sabe, queridos? Também nós não podemos errar. Às vezes você está com uma dúvida. Às vezes você não sabe se você muda de cidade. Às vezes você tem no seu coração esse desejo de estar mudando de Brasília, de morar lá na praia, lá em João Pessoa. Eu vi gente levantando a mão aí. Então, né, morar no litoral, olha que maravilha. Brasiliense gosta de praia, né? Rio Grande do Sul, aí é o Pastor Johnson, não, aí eu não quero não. Eu prefiro ir para o Nordeste, eu gosto do lugar mais quente. Então, assim, nós vamos tomar decisões e nós temos que orar para tomar essas decisões. Sabe, queridos? Então, assim, Deus, ele vai nos direcionar. Nós vamos colocar nas mãos de Deus.
E Ele vai dizer sim ou não, se você deve ir ou não, se você deve estar nesta igreja ou não. Você já perguntou para o Senhor, é neste lugar que você deve estar plantado? É nesse lugar que você vai frutificar? É nesse lugar que você vai crescer? É nessa cidade? Será que Deus tem mesmo essa cidade para você? Porque pode ser o seu plano, mas pode não ser o plano de Deus. Sabe? Algo também muito importante é você escolher uma faculdade que você quer fazer. Aí você fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu quero da minha vida? Né? Então, assim, você decidir pela sua vida profissional, né? Você quer ser uma professora? Você quer ser um médico, um advogado? Né? Você quer trabalhar na área de TI? O que é que você quer ser? Então, você precisa buscar em Deus esse direcionamento. Você não pode agir por você mesmo, senão você pode errar. Você corre o risco de ter dano na sua vida. E Deus não quer isso para você. A empresa que você quer trabalhar. Escolhe aí a empresa que você quer trabalhar. Escolhe aí o concurso público que você quer passar. E ora. E ora, viu, queridos? E ora, porque Deus vai te mostrar que direção você deve tomar. Tá? Então, nós precisamos tomar decisões assertivas e pautadas na palavra de Deus. Então, Deus é muito bom e Ele providenciou alguém maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus, né, para que nós sejamos guiados e que tudo possa dar certo. Lá em João, não precisa colocar, Yara, João 14 e 16, capítulos, né, capítulos 16 e capítulo 14. Lá, Jesus fala bem assim, né, porque existem algumas atribuições do Espírito Santo. E Jesus fala assim, quando o Espírito Santo vier, Ele vai falar. Ele vai lembrar tudo que eu ensinei a vocês. Ele vai guiar vocês a toda verdade. E Ele também vai ensinar vocês todas as coisas. Olha que maravilha. Nós temos um Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas, que vai nos revelar coisas que estão, né, que nós precisamos saber. Então, Ele vai nos revelar toda a verdade. Né? Então, se eu dependo do Espírito Santo, eu decido. Eu quero o Espírito Santo me guiando. Eu quero, porque eu não quero errar. Então, eu preciso depender desse Espírito. Não é verdade? Então, nós não vamos perder tempo. Nós não vamos perder tempo. Não tem por que perder tempo quando você é guiado. Porque quem é guiado não é frustrado. Não é isso que a nossa amiga Sandra fala? Quem é guiado não é frustrado. Nós não vamos perder tempo, nós não vamos sofrer dano na vida. Porque nós estamos com o Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, queridos. O Espírito Santo de Deus, ele se interessa por todas as áreas da sua vida. Todas, sem exceção. Você é importante para Deus. Deus se importa com você. E Deus, Ele se interessa pela sua vida espiritual. Deus, Ele quer saber como você está espiritualmente. Você está bem? Você está na igreja certa? Você está orando? Você está buscando o Senhor? Você está buscando ter intimidade com Ele? Como é que está a sua vida espiritual? Analisa aí um pouquinho. Você quer mais de Deus? Se você quer mais de Deus, o Senhor, Ele está disponível. Está assim, só esperando, meus filhos venham, estou aqui para vocês. Busquem mais o Senhor. Então é importante, porque o Espírito Santo, ele se interessa pela nossa vida financeira também. Olha só, nós somos ricos, né? Mas essa igreja aqui é de milionários. E Deus tem prosperidade para todos. Então, Deus não quer só você rico, quer você milionário, próspero, contas pagas, dinheiro sobrando para investir no reino. Não é verdade? É assim que Deus quer nos ver. Nada nos faltando. Porque Deus, Ele já nos deu tudo. E nós temos que tomar posse desse tudo. Sabe? As coisas, elas não vão cair do céu. Você tem que ir lá e buscar. Você tem que ir lá e correr atrás, investir, buscar, fazer esforço para conseguir as coisas. Então, você é próspero, você é rico. Então, você tem que ter isso consciente na sua mente.
Porque a nossa transformação, ela vem primeiro pela nossa mente. Nós temos que crer, acreditar que nós somos e que nós podemos. Então, Deus, ele também se interessa pela sua vida profissional. O que você quer ser? Né? Você exerce uma profissão, você gosta do seu trabalho? Você gosta dessa profissão que você faz? Ou simplesmente você não tinha uma outra coisa e está lá por estar? Né? Tem muita gente aí trabalhando em coisas que não gostam. E às vezes traz doença para o corpo da pessoa. Porque ela está insatisfeita. Ela não gosta, mas ela continua ali. Ela não tem a coragem de avançar, de ir atrás daquilo verdadeiramente que ela quer. Então ela fica presa. Ela fica presa e ela não consegue sair. Ela não rompe na vida profissional. Isso é muito ruim. A gente vê muito profissional frustrado hoje em dia, né? Fazendo aquilo que não gosta. Então, queridos, Deus se preocupa com a sua vida profissional porque Ele quer te ver bem emocionalmente. Também, Ele se preocupa com as suas emoções. Será que você não está ansioso, não está preocupado? A palavra de Deus diz para você não andar preocupado, não andar ansioso. Deus também se preocupa, se interessa. Deus não se preocupa, Deus se importa. Deus se interessa pela sua vida familiar, pela sua família. Como estão os seus filhos? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem apresentado a Deus essa sua herança? Sabe, queridos, é importante observarmos os nossos filhos. Será que ele não está trancado demais dentro do quarto? Você tem observado o que ele tem visto nas redes sociais? Tem situações, tem filhos por aí que estão se mutilando. Quando você percebe, aquela pessoa se suicidou, se matou. Aí você fica, mas por quê? Né? Ele era tão bom, era tão tranquilo, ficava tanto tempo dentro do quarto. Aí você pode observar que tem algo errado, queridos. Você pode observar que tem algo errado. Sabe? Às vezes seu filho está chorando no quarto e você não está vendo. E você tem que se aperceber disso. Você tem que prestar atenção nos amigos dos seus filhos. Que amigos são esses? Quem são esses amigos? Você está permitindo que seu filho durma na casa de alguém? Observa. Quem é essas pessoas? Aleluia, Pai. Queridos, você não está sozinho. O maior habita dentro de você. Às vezes você pode se sentir só, sabe? Mas o maior habita dentro de você. Eu tenho falado para mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero estar trazendo também 1 Coríntios 14, 10 na Ara. Diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Olha só, queridos, nós vivemos num mundo. E esse mundo, ele tem vozes. O mundo fala. O mundo, ele fala. Olha só, nós temos a voz dos noticiários. Quando você assiste um telejornal, falta sair sangue. De tanta notícia ruim o tempo todo. Né? Matou não sei quem, assassinou, coisas horríveis, horríveis que você fica deprimido. Você cai em depressão se você ficar assistindo telejornal. Então, queridos, é uma voz. A TV fala. As notícias ruins falam. E isso pode causar tristeza para a sua alma. Sabe, as redes sociais, elas falam. Quantas pessoas, vocês podem observar, na internet, você está lá no Instagram. Você sempre vê a pessoa sempre bonita, arrumada, né? Sempre está bem. Você nunca vê aquela pessoa mal, né? Você vê aquela pessoa com um carrão, mas você não vê o tamanho do boleto que ela está lá, às vezes, para pagar. Você não vê a dor que ela está sentindo. É só um sorriso, é só por fora, é só a casca. Então, é uma voz que está no mundo aí, das redes sociais, que enganam as pessoas, que mostra que tudo está bem. Mas essa não é a realidade. Às vezes não está tudo bem, como aquela pessoa está demonstrando. Não é verdade? Também
amigos. Nós temos amigos. Temos amigos verdadeiros? Temos sim. Mas também nós temos aqueles que não são tão amigos assim. Que quando nós viramos as costas, aquela pessoa fala mal de você. O mundo também tem a voz das circunstâncias. O mundo é cheio de circunstâncias. Às vezes a circunstância está falando, você não pode não, você não vai conseguir não, você não é nada não, tá? Isso aí não é para você não. Não ouça essa voz, queridos. Isso não é a voz de Deus. Essa circunstância não é para você, porque você pode sim. Você pode, você é capaz de fazer coisas que o inimigo diz que você não pode. Aleluia. Então, às vezes você está sofrendo alguma pressão na vida. Então, faça pressão sobre a pressão e não permita ser pressionado por circunstância alguma. Aleluia, você é mais que vencedor. Aleluia, mais que vencedor. A palavra diz que você é. Toma posse dessa palavra. Aleluia. Nós não somos guiados por sentimentos. Não somos guiados por sentimentos. Nós não somos guiados por sintomas que diz que você é doente. A palavra de Deus diz que eu sou curada, eu sou sarada. Então, eu não tomo posse dessa doença aí, não. Eu piso em cima dela. Eu sou curada e sarada. Eu não vivo de sentimentos. Aleluia, glória a Jesus. Então, nós precisamos discernir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, vamos nos aperceber ao Espírito Santo falando conosco. Discernindo a voz de Deus. A voz de Deus é suave, é mansa. São coisas boas. Tudo que é ruim é do inimigo. Tudo que é bom é de Deus. Então, nós temos um grande amigo conosco. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso amparador e ele é o nosso encorajador. Aleluia. Então, o pacote é completo. O Espírito Santo, ele nos supre. Ele nos abraça em tudo. Basta você querer. Basta você querer o Espírito Santo. E ele te abraça e cuida de você. Deus é bom. Obrigada, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, nós somos feitos do quê? A imagem e a semelhança de Deus. Então, nós temos acesso a Deus pelo nosso espírito. O Espírito de Deus se comunica conosco através do nosso espírito, né? Porque agora nós temos o quê? Comunhão com Deus. Nós mantemos essa comunhão com o Pai, porque o Espírito habita dentro de nós, né? E nós mantemos agora esse relacionamento por intermédio do Espírito Santo de Deus. Provérbios 20, 27, na Ara, diz assim: o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Olha só, o espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Ele é a luz que habita em nós. Como é bom ter essa luz, para nós não errarmos, para nós estarmos no caminho certo, fazendo coisas certas. Aleluia. Sabe, queridos, lá na Velha Aliança, no Antigo Testamento, as pessoas, elas não tinham o Espírito Santo dentro delas. Elas eram mortas espiritualmente, sabe? Então, quando elas queriam ouvir Deus falando, elas iam atrás do profeta. Então, naquela época, quem falava com o povo eram os profetas, reis e sacerdotes, né? Então, assim, a Bíblia diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não diz todos os que são guiados por profetas. Tem pessoas por aí, não aqui, que às vezes se deixam guiar por profetas, né? Vão para a fila da profecia. Olha, queridos, há muitos anos atrás, no início da minha conversão, eu já fui. Eu fui, quem nunca, né? Eu ia. Ia eu, Carlene e uma outra amiga. Nós adorávamos uma revelação. Eita! Era bom, viu? Eu gostava, né? Não, mas ela ia também, nós íamos, porque nós nos convertemos, né, juntas ali naquela época. Então, a gente ia. E olha, queridos, Deus usa os profetas e nós não devemos menosprezar os profetas. Sabe que eu me lembro bem do profeta que veio até a mim e ele me disse coisas que eu estou vivendo hoje.
sabe? Se eu estou aqui hoje porque Deus usou aquele profeta para mim. E ele me disse coisas fantásticas, assim, extraordinárias. E eu fiquei encantada. Eu fiquei, meu Deus, como é que esse homem sabe da minha vida desse jeito? E ele me profetizou coisas maravilhosas, sabe? Mas o ministério do profeta, ele existe e ele deve ser honrado. Mas nós não devemos seguir profecias, e sim o Espírito Santo, a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, é isso mesmo. Deus guia o homem também na nova aliança, né? Então, Salmo 119, 105, na Ara. Como que hoje o homem é guiado na nova aliança, nessa aliança superior? É através da palavra de Deus. Aleluia! É através da palavra de Deus. Então, Salmo 119 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu fiquei assim, nossa, que palavra bonita, lâmpada para os meus pés. Aí eu fiquei imaginando logo a lâmpada aqui nos meus pés. Você pode imaginar a lâmpada aí nos seus pés, que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela vai trilhar os seus caminhos. É luz para os seus caminhos. É luz no seu presente e é luz no seu futuro. Porque Deus conhece o seu futuro e Ele está no seu futuro. Aleluia, Ele conhece você. Ele sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas. Aleluia, e Ele já está lá no seu futuro. E Ele está no seu amanhã. Aleluia. Oh, Pai, então nós devemos andar, queridos, pautados na palavra de Deus, buscando orientação na palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é imutável, a palavra de Deus, ela não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Deus também guia o homem na nova aliança, queridos, por algo extraordinário chamado testemunho interior. O irmão Reagan, ele conta uma experiência que ele teve. Ele fala que Jesus apareceu para ele 8 vezes. E numa dessas 8 vezes, ele fala assim, que Jesus apareceu para ele estava no seu quarto, o Kenneth Reagan estava no seu quarto, e ele conta que Jesus, que ele viu Jesus, ele conta que ele era um homem mais ou menos de 1,80 m, mais ou menos uns 80 quilos, que Jesus vestia um manto branco, que Jesus estava calçado com sandálias. E Jesus, ele ia até o quarto de Kenneth Reagan, Jesus abria a porta e Jesus se assentou ao lado da cama dele. E Jesus começou a conversar. Tamanha intimidade que esse homem tinha com Deus. E Deus falou assim para ele: olha, vai ser a última vez que eu vou te mostrar por visão. Porque eu vou te guiar agora. É pelo testemunho interior. Para você ver o grau de importância que tem o testemunho interior. Deus falando e Deus habitando dentro de você, o quanto que é importante. Deus, Ele te guia pelo seu testemunho interior. E o que é o testemunho interior? É uma nota que você recebe no seu espírito. É uma impressão que vem assim no seu espírito. E você sabe que é Deus te conduzindo, que é Deus falando com você. Aleluia! Eu quero contar algo que me aconteceu, que foi assim muito tremendo, muito poderoso. Eu tenho 2 filhas, né, 2 filhas maravilhosas, a Milena e a Giovana. E a Giovana é a filha mais nova. Ela hoje está com 19, mas na época, em 2020, ela terminou o ensino médio com 18 anos. E chegou a época dela ir para a faculdade. E ela, assim, não sabia ainda que curso que iria fazer, né? Mas ela estava fazendo o PAS. O PAS é um processo seletivo, né? Os 3 anos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Só que, no terceiro ano, ela perdeu essa prova. Ou seja, então, ela não estava mais se candidatando ao UNB, né? Pelo PAS. Ela perdeu. E ela ficou muito triste, chorou, sabe?
E eu virei para ela e falei bem assim, ô filha, não é porque você perdeu essa prova, né, que o seu futuro vai estar comprometido, não. Porque Deus, Ele sabe do seu futuro e Ele já está lá. E eu sei que vai ser de sucesso, vai ser brilhante. Tá bom? Então não fica triste, não fica decepcionada, não. Porque também tinha o SISU, né, que era outra oportunidade de entrar na faculdade. E ela fez a inscrição do SISU e tal. E nós estávamos lá no quarto, né, eu e ela, e decidindo, não sabia ainda que curso que colocava, né, e ela decidiu lá por um curso, assim, que chegou, assim, instrução do Espírito, chegou no Espírito dela e ela colocou lá, sabe? E quando saiu o resultado, queridos, ela saiu em segundo lugar. Ela foi colocada no segundo lugar nessa faculdade. Só que eu falo para vocês, não foi a UNB, foi a UFC. UFC, Universidade Federal do Ceará. Para uma menina de 18 anos. Um curso que ela não queria, não sabia ainda o que iria fazer. E naquele momento o Espírito Santo de Deus trouxe a instrução para ela. Então eu e ela estávamos ali naquele quarto. E quando o resultado saiu, queridos, o Espírito Santo me tomou de uma paz tão infinita, mas tão grande, porque nós também somos guiados pela paz. E eu quero ler com vocês aqui, ó, Colossenses na Ara. Colossenses 3, 12, 15. Para testificar aqui na palavra. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então, naquele momento ali, sabe, que saiu o resultado, que nós olhamos lá, segundo lugar, o UFC. Eu fiquei, meu Deus, mas o UFC... Queridos, e aquele quarto foi invadido, uma atmosfera, uma paz foi invadida no meu coração. Tão grande, que era o Espírito Santo me respondendo, me dando respostas. O Espírito Santo também pegou a minha filha ali, e ela foi envolvida também naquela paz. E nós tivemos a certeza. E o Espírito Santo falou, meu espírito, vá. E eu falei assim, então tá bom, eu vou, Espírito Santo. Se você está falando para ir, então nós vamos. Então, queridos, assim, e aí vem a situação de uma menina de 18 anos ir para o Ceará. E você começa, né? Como é que vai ser? Como vai morar? Né? Então, eu falei assim, mas tá bom. O seu Espírito Santo falou, está falado. Eu vou obedecer. Então, nós vamos. Existe um propósito, querido, na nossa vida, em todas as áreas. Em qualquer situação, Deus tem um propósito. Nada na sua vida vai acontecer em vão. Deus tem um plano e um projeto na sua vida. Sabe? E eu arrumei tudo, nós arrumamos toda a documentação. E eu e meu esposo, na época, nós estávamos fazendo uma reforma na nossa casa. Uma reforma que teve que derrubar a casa e fazer de novo. E a gente não estava muito bem, né, assim, financeiramente, né, para poder arcar com tanta despesa, né, daqui para o Ceará, né, porque um apartamento ou uma casa, querendo ou não, a gente tem que, né, mobiliar. Então, aí eu fiquei, meu Deus, não vou pensar nisso não. E eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel lá. E assim, me surgiu um dinheiro, né, mas era pouco. Mas aí eu comecei a procurar pela internet lugar para ela morar lá. E eu quis alugar daqui uma casa, um apartamento lá. E eu entrei em contato com a imobiliária, tal. E a moça da imobiliária falou bem assim para mim, olha, você não pode alugar o imóvel daí.
tem que ser pessoalmente. E eu, não, moça, não. Mas tá bom, tudo bem. Quando a gente chegar aí, a gente resolve. E beleza, né? Então vamos, partiu o Ceará, lá fomos nós. Lá vamos nós. E chegando lá, sem conhecer ninguém, viu, gente? Também não conhecia ninguém, não. É com a cara e com a coragem mesmo, né? O Espírito Santo falou, está falado, vamos embora, vai dar tudo certo. Ele está no controle. E nós chegamos lá. E eu fui direto na imobiliária procurar imóvel para minha filha morar. E eu queria um lugar seguro e um lugar bom, né? Lógico. E começou lá. E eu olhava um imóvel, não gostava. Olhava outro, não era aquilo que eu imaginava. E a moça lá da imobiliária falou bem assim para mim, olha, tem uma moça de Brasília que está morando aqui. E ela alugou um apartamento conosco. Aí eu falei para ela assim, você me dá o contato dela? Ela falou assim, eu não posso, ela não me autorizou. Aí eu, então tá bom, muito obrigada. Aí eu continuei, né, olhando os imóveis. E nesse dia eu ia olhar um imóvel que eu precisava de ir com o motoboy. E eu estava lá aguardando o motoboy chega e eu, né, vou lá na garupa da moto. Nunca tinha andado de moto, minha gente. Meu Deus do céu. Lá vai eu, na moto. E chegando lá na casa, nossa, meu Deus, que casa horrível, não gostei não, misericórdia. E aí o motoboy falou bem assim, olha, tem uma moça de Brasília que está morando aqui. E está procurando alguém para morar junto com ela. Aí eu, sério? Você me dá o contato dela? Aí ele falou assim, não, eu te dou. Aí eu, então me dê, muito obrigada. Aí, queridos, eu liguei para essa moça. Imediatamente, eu já liguei logo, né? Aí começamos a conversar. E ela falou assim, não, vem aqui no meu apartamento. Aí eu falei, não, já estou indo. E eu fui. Isso era umas 6 horas da noite, né? E eu chegando lá, e estava ela e a mãe dela. Aí nos recepcionaram e, queridos, e aquele apartamento já estava todo mobiliado, já estava todo pronto. Deus, para você ver como Deus se importa com você. Deus não permitiu que eu alugasse o apartamento aqui, mas Deus permitiu que a mãe dela, daqui de Brasília, alugasse o apartamento lá. Sabe por quê? Porque Deus estava vendo as minhas condições. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Eu declarando, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E todos os dias, eu declarava a palavra de Deus. E sabia que Deus ia trazer provisão. Porque Deus me deu a visão, Ele ia trazer provisão. Aleluia, sobre aquilo. E eu fui, e nós chegamos lá. E Deus me fez uma conexão com essas pessoas. Porque, queridos, a minha filha foi muito bem recepcionada, foi morar lá nesse apartamento, todo mobiliado, todo pronto, sabe? E eu não me preocupei com nada. Assim, ela não quis que eu pagasse a metade dos móveis, nada. Ela falou assim, não quero que você pague. Você só vai pagar a metade do aluguel. Ou seja, ainda a metade do dinheiro que eu levei, eu fiquei com a metade do dinheiro. Olha só, nem gastei tudo. Olha como Deus é bom. Aleluia. Então, queridos, Deus, Ele cuida de nós. Eu fui instruída pelo Espírito Santo de Deus. Eu ainda não entendi o propósito dela estar lá. Mas Deus, Ele conhece o futuro. Ele conhece o nosso amanhã. Existe um propósito. Existe algo lá para ela. E está se cumprindo na vida dela. E ela veio agora passar o Natal, o Ano Novo. E domingo eu fui deixá-la no aeroporto. Né? Chorei. Eu não chorei da primeira vez. Quem chorou foi o pai. O pai se derramou em lágrimas. Mas eu não chorei porque eu fui junto. Mas dessa vez ela foi sozinha. Ela tem que está aprendendo a se virar sozinha. Fazer comida, limpar a casa, tudo sozinha. Está crescendo. Aleluia, glória a Deus. Tá, queridos? Então existe uma graça sobre a nossa vida. Deus dá visão e Deus dá a provisão. Não precisa se preocupar com nada. Se o Espírito Santo te instruir, se o Espírito Santo te conduzir a fazer, faça. Obedeça, que tudo vai dar certo. Você não vai sofrer dano. Não vai dar errado. Não vai mesmo. Vai dar tudo certo. Assim como deu comigo, certo? Amém. 2 Samuel 5,17 na NVI. Segunda Samuel 5,17.
Ao saber que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas tuas mãos. Aleluia, queridos. O que me chama a atenção aqui nesse texto é Davi pedindo uma orientação para Deus. É Davi consultando a Deus se podia ir para a guerra, se Deus ia entregar os inimigos nas suas mãos. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. E Davi aqui, olha que lindo isso. É ele perguntar para Deus, ele consultar para Deus. Deus, eu devo ir? Eu vou ganhar essa guerra mesmo? E ele foi. E ele ganhou a guerra, porque ele se dispôs a perguntar. Ele poderia muito bem não perguntar, né? Já que ele estava sendo perseguido pelo inimigo, ele poderia ter ido, falou, né? Poxa, se eu não atacar, eles vão me atacar, eu vou morrer. Mas não. Davi perguntou para Deus. Eita, sai não. Saiu aqui, deixa eu voltar. Então, continuando aqui. Versículo 20. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Olha só, e os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Olha só, queridos. Eles foram para a guerra e ainda levaram os seus ídolos. Os ídolos não puderam ajudar ele em nada. Eles em nada. Foi caídos lá no chão. Porque maior é o Senhor dos Exércitos para nos ajudar. Amém. Mais uma vez, os filisteus, aí versículo 22. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este é o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Jefé. Ou seja, novamente, os inimigos de Davi tentando derrotá-lo. E ele, mais uma vez, saiu vitorioso dessa guerra. Aleluia, glória a Jesus, porque Davi buscou instrução, perguntou para Deus, para o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Marcos 6, 46. Não precisa abrir não, Rayara, vai ser rapidinho aqui. Lá em Marcos 6, 45 e 46, Jesus está se despedindo da multidão. E Jesus, no versículo 46, fala assim: Jesus subiu ao monte para orar. Ou seja, queridos, Jesus, ele mantinha comunhão com o Pai. Aleluia. Tá? Então, é na comunhão que nós conhecemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos ter e manter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com o Pai, uma vida buscando instruções em todas as áreas da nossa vida. Então é necessária essa comunhão, é entender quem você é, o que você pode em Cristo Jesus e o que Jesus já fez por você na cruz. Aleluia! Então, queridos, orar traz revelações. Oração, eu vi essa frase que diz assim: oração é o segredo da revelação. Então, Deus, ele nos revela segredos quando nós oramos e quando nós buscamos a Deus verdadeiramente. Isso é muito real, isso é muito poderoso. Deus não nos deixa no engano,
Deus, Ele vai na nossa frente, Ele vai abrindo caminhos. O Espírito Santo, Ele está aqui para nos conduzir e para nos guiar verdadeiramente. Que você possa ficar, queridos, com essa palavra. Que essa palavra possa, assim, ter um significado na sua vida. Que a palavra de Deus, ela é vida para o seu corpo. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo que está para te instruir através do seu Espírito Santo. Amém?